Que a graça e a paz seja multiplicada na sua vida. Deus te abençoe. Minha esperança hoje é que a palavra de Deus prospere no seu coração. O pastor Haroldo terminou essa oração falando de coisas que têm acontecido, de coisas que hão de acontecer. E eu quero que você venha comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1:19. Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: escreve as coisas que têm vistos, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que têm vistos, algo que eu já vi, é o passado. As coisas que são, é o presente. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, é o futuro. Então, o Apocalipse é um livro que ele vai trazer para nós coisas do passado, as coisas que tem visto, coisas do presente, as que são, e coisas do futuro, as que hão de acontecer. Só que antes de eu entrar nisso aqui, pessoal, eu queria dar um pano de fundo da história para que você entenda a revelação que Deus quer trazer no seu coração. Então o apóstolo João, Apocalipse 1:19, ele fala das coisas que tem visto. Então está relacionado ao passado. Então eu quero voltar, isso aqui é uma foto de Israel hoje. De Israel hoje. Tá? Só que eu quero voltar nas coisas que tem visto, nas coisas relacionadas ao passado, para a gente chegar no hoje, para Deus trazer a revelação do amanhã para a gente. Então, pensando nisso, quando eu olho para isso aí, né, a bandeira de Israel, a estrela de Davi, essa nação que está aí nessa foto, quando eu me converti, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu sempre pensei assim, né, ia para a igreja e escutava muito falar Israel, 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 Israel. E eu falava, meu Deus, por que esse nome Israel, né? Por que essa nação Israel? Por que o Senhor não escolheu a Alemanha, não escolheu a Nigéria? Por que o Senhor não escolheu a Itália? Por que o Senhor não escolheu o Brasil? Por que o Senhor escolheu Israel? Por que não a Argentina? Eu sempre fiquei me perguntando isso. Por que Israel? Por que Israel? E com o passar do tempo, eu estudando a palavra, a gente vai ver que Deus não escolheu Israel, a nação. Deus escolheu um homem, porque o plano de Deus, olhando para o mundo, Deus vendo as coisas por cima, ele via que as nações não queriam ele. Romanos 3 diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, é a realidade do mundo. Então, ele mesmo ia criar uma nação para que todas as outras nações olhassem para essa nação, e essa nação, Deus ia ser nessa nação, ia ser com eles, e eles iam ser como se a imagem de Deus, como se uma luz nesse mundo. Então, todos os povos que estão em trevas vão olhar para essa nação e vão perceber quem é o Deus verdadeiro. Eles vão conseguir enxergar a luz. Esse é um plano de Deus. Só que uma nação, para ser nação, precisa ter gente. Só que Deus não escolhe uma nação pronta, Israel. Deus escolhe um homem para andar na presença dele. Um homem chamado Abraão. Por isso que em Gênesis 15 você vai ver Deus falando, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Então Deus tira Abraão das trevas, da cidade de Uz, dos caldeus, da Babilônia. Ele tira, né, Josué 24, eu chamei Abraão da terra dos vossos pais, quando ele adorava outros deuses, Deus tirou Abraão de lá, chamou. O chamado de Abraão é bem identificado com a igreja, né? Porque o que é a igreja? A igreja é a palavra eclésia, que significa
chamados para fora. Assim como Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus da Babilônia para uma terra que mana leite e mel, assim também Deus está tirando a gente das trevas. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos tirou das trevas para nos trazer para a maravilhosa luz. E glória a Deus por isso. Deus, ele faz isso. Então, Deus chama Abraão para andar na presença dele. E Deus fala: olha, Abraão, vou fazer de ti, Gênesis 12, uma grande nação. Então, qual é a promessa de Deus? Fazer uma nação, porque ele quer fazer uma nação. Só que aí, Isaías capítulo 52, versículo 2, vai dizer que Abraão, sendo um só, Deus o abençoou e o multiplicou. Então, Abraão não podia ter filho, Sara era estéril, mas Deus o multiplicou. Deus fez a estéril ter filho, porque é ele que está criando a nação. Então, Abraão gera Isaac. Isaac também não pode ter filho porque a mulher dele é estéril. Só que Deus multiplica. Isaac gera Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos que crescem e se multiplicam sobre a terra, ficam no Egito escravos e saem para a terra que Deus prometeu, que é a terra de Israel. Então, passa para o próximo slide aí. Eu só estou dando um pano de fundo da história. Então, as tribos estão aqui no Egito, eles se multiplicam por causa de José, que desce para o Egito, vira governador, vem fome, aquela história toda. Eles estão aqui. Aí Deus levanta Moisés para colocar eles numa terra chamada Terra de Canaã. Terra de Canaã, é a terra que mana leite e mel. Né? Canaã, a gente sabe que é bisneto ali de Noé. Você vê como a palavra é importante. Né? Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé, quando desce da arca, ele toma uns vinhos e cai nu. Cã, o filho dele, passa e começa a zombar do pai. Sem ver aquela cena, pega um cobertor e cobre a nudez de Noé. Noé acorda e descobre o que o seu filho Cã fez, que zombou. E aí ele lança uma palavra: maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. Mas ele diz: ó, maldito seja Canaã, porque os filhos de Sem, que foi o que cobriu a nudez do pai, vai dominar sobre os filhos de Canaã. É por isso, por causa dessa palavra que o pai está liberando, Noé, que a descendência de Sem, que é Abraão, é descendente de Sem, eles vão dominar sobre os descendentes de Cã. Porque quando eles chegam naquela terra, a terra não está vazia, a terra tem gente. A terra tem gigantes, a terra tem muralhas, mas mesmo assim, Deus dá vitória por causa de uma palavra que foi liberada lá atrás. Hoje, o pastor Haroldo liberou várias palavras na oração aqui e eu recebi, porque Deus faz isso, Deus dá vitória por causa de palavras que são liberadas, segundo a vontade dele. Aí, pessoal, a gente sabe, eles conquistam, né, as muralhas de Jericó saem por terra, e o que é que Deus faz? Deus quer uma nação, mas não tem gente, Deus escolhe um homem e começa a multiplicar. E aí é a nação de Israel. A nação precisa ter terra, Deus dá a terra. A nação precisa ter leis, só que Deus dá as leis, não leis dos homens, mas leis que vêm dos céus. Então Deus dá as leis. E aí Deus forma a nação. O próprio Deus criou a nação. Então, passa o próximo slide. Você vai ver que com o passar dos anos, Deus, Êxodo 19:6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, tá? Êxodo 19:6, Deus fala qual o propósito daquela nação. Que é, se vocês ouvirem a minha voz, vamos ler esse texto, esse vale a pena ler. Êxodo 19:6. Ele diz assim, ó: se você ouvir a minha voz, se diligentemente, versículo 5, eu acho que ele começa falando isso. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis para mim propriedade particular. Olha o que Deus está falando para a nação de Israel. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser a minha propriedade particular. Não só isso, sereis para mim também propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E versículo 6, vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, o que o apóstolo Pedro fala hoje para a igreja, segundo Pedro 2:9, vocês são propriedade de Deus, sacerdote real e nação santa, foi o que Deus antes falou para a nação de Israel. Se vocês ouvirem a minha voz. E aí, querido, o que é que acontece? Venha comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio
capítulo 28. Essa expressão, se ouvir a minha voz, você vai ver várias vezes, mas principalmente aqui em Deuteronômio 28, diz assim, ó, versículo 1, e serás, se ouvir a minha voz, teu Deus, e ter cuidado de guardar todos os meus mandamentos, e aí ele começa as bênçãos. Aí você vai ver em Deuteronômio 28, bendito será na entrada, bendito será na saída, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o seu trabalho. Se o inimigo se levantar por um caminho diante de ti, eles correrão por 7 caminhos, se ouvir a minha voz. Mas a gente conhece a história. A história vai dizer que Israel não ouve. Israel é chamado para ser luz, mas não é. Israel é chamado para salgar a terra, mas não salga. Israel é chamado para andar com Deus, mas não anda. É por isso que depois que Josué entra na terra de Israel, o próximo livro depois do livro de Josué é um livro de Juízes. O que é Juízes? É um livro de trevas, é um livro que 3 vezes vai estar escrito assim, e cada um fazia o que queria. E cada um fazia o que queria. O último versículo do livro de Juízes, e cada um fazia o que queria. Eu quero dar um recado para você. Com Deus não tem espaço para a sua vontade. O Evangelho não tem espaço para a sua vontade. O Evangelho é para ser feita a vontade de Deus. Não é para ser feita a sua vontade. Quando você faz o que você quer, é trevas na sua vida. Porque nós somos pessoas caídas. A tendência de fazer o mal está em nós. Leia o livro de Juízes, esquartejamento, estupro, morte, peste, assassinato. Por quê? Porque cada um fazia o que queria. Mas Jesus nos chamou para um evangelho onde ele te ensina a orar. Pai, que seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Então, esse é o evangelho. Não é para a nossa vontade ser feita, mas é para a vontade de Deus ser feita. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, é a vontade dele que você vai fazer. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem e me seguem. Então, o que é que eles queriam com Israel? Que Israel seguisse a vontade de Deus. Só que Israel ouve a voz de Deus, mas decide ir por outro caminho. Aí, a gente gosta muito de Deuteronômio 28, a parte das bênçãos. O que a gente não gosta é a partir do versículo 15. Que diz assim, ó, agora se você não ouvir a minha voz, serás... Ó, o versículo 16. Maldito serás, ele vai dizer versículo 15, se não ouvir minha voz, todas essas maldições te alcançarão. Então, primeiro ele fala, se ouvir, todas essas bênçãos te alcançarão. Mas se vocês não ouvirem, todas essas maldições te alcançarão. Então, tudo que ele falou, versículo 16, maldito serás na cidade. Aí você vai ver que tudo ele fala ao contrário. Se você se levantar contra o inimigo, por 7 caminhos você vai correr deles. Por quê? Porque vocês não escutaram a minha voz. Aí eu estou com vocês aqui, ó, passa aí para o próximo. Não, volta aqui, só para explicar, volta aí de novo. O que é isso aqui? Isso aqui é Israel com o reino dividido. Você sabe que Saul reina 40 anos, depois Davi reina 40 anos, e é quando há paz em Israel. É a única vez na Bíblia que você vai ver que vai ouvir que houve paz em Israel. É quando Davi reina 40 anos. Depois você vai ver que Salomão reina 40 anos, e aí depois disso, os filhos de Salomão não querem saber de Deus. E aí o reino é dividido. Então, Israel é dividido em 2, reino do norte e reino do sul. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim. Por causa da desobediência, Deus permite que a Síria invada e dizime as 10 tribos, e por causa da desobediência, Deus permite que a Babilônia invada e leve Judá. A gente sabe o que acontece na história. Mas, passa para o próximo slide. Jesus vem, ressuscita, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, eles não ouvem a voz de Deus, e o que é que acontece? Depois que Jesus vai aos céus, passa 70 anos, Roma invade Israel, destrói a cidade, e o povo de Israel, em 70 depois de Cristo, migra, sai de Israel, porque Roma veio, invadiu, tocou fogo, e aí
migra para todo o resto do mundo. É uma diáspora judaica. Eles começam a perder a terra deles. Sabe por quê, queridos? Porque Deuteronômio 28 diz assim, ó. Venha comigo, acompanha aqui. Diz assim, versículo 15, eu estou com vocês no versículo 60 e 2. Ó, e ficareis poucos homens, em lugar de haver sido como as estrelas dos céus. Lembra o que Deus falou para Abraão? Sua descendência será como as estrelas. Em lugar de haver sido como as estrelas dos céus, ele fala, ficarei poucos homens. Em lugar de ser filho como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvido a minha voz. E será que assim que o Senhor se deleitou em vós, em fazer multiplicar, assim o Senhor se deleitará em destruir, em consumir, em desarraigar, e sereis da terra, a qual passa a possuir. E saireis da terra, a qual passa a possuir. Olha o versículo 64. E o Senhor vos espalhará dentre todos os povos, desde uma extremidade à outra da terra, e ali servirá a outros deuses que não conhecem, nem tudo, nem os seus pais, servirá a Deus de pedra e de madeira. E aí, deixa aberto aí, o que é que Deus está falando? Se vocês não ouviram a minha voz, eu vou destruir vocês e eu vou espalhar vocês para todos os povos. A história vai mostrar que nenhuma palavra de Deus cai por terra, querido. Porque eles não ouvem a voz de Deus. Então o que é que acontece? Roma vem, invade, destrói, e eles são espalhados por toda a terra. E isso é em 70 depois de Cristo. Que anos nós estamos? 2020. Israel só volta para aqui em 1947. Então, todos esses milênios, Israel está espalhado. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Você quer ver mais o que Deus fala para eles? Olha o versículo 65. Deuteronômio 28, 65. E nem ainda entre essas mesmas nações, ou seja, Deus está falando, vou espalhar vocês. E nem ainda entre essas mesmas nações, olha o que Deus está falando para eles. Descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Passa o próximo slide aí. Olha o que acontece com Israel. Quando ele vai para as outras nações. Você conhece a história, né? Você sabe o que aconteceu. Mais de 6 milhões de judeus morreram. Em um curto período. O que é que Deus está falando? Vou dar para vocês desmaio de alma. Vocês não vão ter descanso. Deus está falando, eu vou dar para vocês desfalecimento. Olha o versículo 66. E a tua vida como suspensa estará diante de ti. Estremecerás de noite e de dia e não crerás na própria vida. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, querido. Deus formou esta nação. Deus destruiu. Deus falou, se ouvir a bênção está aqui. Se não ouvir, a maldição está aqui. Eles decidiram não ouvir. Foi o que aconteceu. Mas o tempo passou. Passa para o próximo slide. O tempo passou. Quando chegou em 1947, Deus usou, isso aqui é uma capa da revista Veja da época. Deus usou um homem brasileiro chamado Oswaldo Aranha, era o presidente da ONU. Porque depois da guerra, eles viram o que Hitler fez com os judeus, eles ficaram meio que com dó, assim, sabe? E aí eles falaram assim, ó, vamos pegar um território e vamos dar para eles. E em 1947, eles pediram para os judeus voltar para o território para querer reconhecer os judeus e Israel como uma nação. Então, em 1947, vai dizer que nasce o país judaico, porque desde 70 depois de Cristo, quando o judeu sumiu, nunca mais eles voltaram para a terra.
até que em 1947 a ONU decretou, olha, voltem para a terra. E aí é interessante que existe uma profecia. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Passa o próximo slide aí, querido, por favor. Isso. Isaías capítulo 66. Ele vai dizer assim: poderei eu fazer uma nação, versículo 8, eu acho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se fazer nascer uma nação em quantos dias? Em um só dia? Em um só dia, em 1947, a ONU propaga a nação de Israel. Em um só dia. E aí eles voltam. Só que quando eles voltam, né, eles gostam muito dessa notícia. Quem não gosta é quem mora na terra que está lá. Eles não gostam nada. Então, tinha muita gente que a gente conhece como povo palestino morando lá quando eles voltaram. Então, quando eles voltaram em 1947, tudo isso aqui era o povo da Palestina, esse verde, e Israel era só isso branco. Toda essa área é deles, por direito que Deus deu. Deus deu. Mas as nações e os homens tomaram. Então, quando eles voltam em 1947, eles só têm direito a isso. Mas eles estão felizes. Só que quem mora lá não está feliz. Então, eles começam a guerrear. E o tempo passa, desde o primeiro ano que eles entraram, você vai ouvir falar da Guerra da Independência, Israel está em guerra naquela região. Como é que eles vão aumentando o território? Não é porque eles estão indo atrás para conquistar território, é porque estão indo atrás dele para destruir eles. Mas eles conseguem ganhar as guerras e vão aumentando o território. Aí você vai ver que em 1947, que é quando eles ganham a guerra de independência e eles vão aumentando o território. Aí, em 1967, tem uma guerra, pessoal, chamada Guerra dos 6 Dias. O que é a Guerra dos 6 Dias? É quando o Egito, essa área aqui de Israel é o Egito, tá? É quando o Egito, a Jordânia e lá em cima a Síria, eles se unem para dominar e destruir Israel. As 3 nações vizinhas se unem para dominar e excluir Israel. Israel pede ajuda para a ONU fala, olha, Israel, não entre nessa guerra, não comece. Só que eles já tinham se unido. Para você ter ideia, pessoal, só Israel tinha mais ou menos 600 mil pessoas na nação de Israel. Só os soldados do Egito eram 500 mil. Israel tinha cerca de 50 mil soldados. Só o Egito tinha 500 mil soldados. Fora a Jordânia e a região da Síria. Então, eles se uniram para destruir Israel, e Israel ganhou a guerra em 6 dias. Em 6 dias. Aí, quando você liga no YouTube, põe lá a Guerra dos 6 Dias. Aí você vai ver o general que participou da guerra de Israel falando como é que foi a vitória, os milagres. Que chegavam os pelotões do Egito, pastor. Os pelotões chegavam assim, saíam matando, aí ficava 1, 2, e esse 1, 2, de repente, todo um pelotão de milhares de pessoas largava as armas e levantava as mãos. Aí o cara levava todos esses presos até o quartel. Quando chegava no quartel, o povo não estava entendendo nada, porque 1 2 pessoas estavam levando centenas de pessoas com a mão levantada. E aí perguntaram para ele, por que vocês se renderam? A gente não veio para lutar com... A gente veio para lutar com pessoas, não veio para lutar com os anjos. E aqueles anjos todos que estavam lá? Esses são os testemunhos. Você vai ver testemunhos de a mão de Deus, eles chamam, né? Mísseis que eram jogados contra Israel, e o míssil fazia assim, ia na nave inimiga. Querido, Deus faz isso. Deus fazia a mar se abrir. Deus fazia mar se fechar para o inimigo morrer. Deus fazia a pedra cair na cabeça do inimigo. Deus fazia inimigos se confundir e matar uns aos outros. E ainda Deus trabalha para aqueles que neles confiam. Deus faz isso. Aí em 6 dias Israel ganha a guerra. Deus ganha a guerra para eles. Aí, com isso, eles vão ampliando o território. Só que eles não conseguem ampliar tudo. Hoje, Israel, tudo isso aqui é deles, branco. Mas o que é verde não é deles. Ainda é do território dos palestinos, dos muçulmanos.
E isso aqui verde aqui, ó, é um lugar chamado Faixa de Gaza. Se você quiser um dia levar sua família para passear, tem um lugar legal aqui, né? Tem um barulho meio esquisito lá de tiro para tudo que é lado, mas você pode passar lá de vez em quando. E tem uma região ali também que também não é de Israel, que é um lugar chamado Jerusalém. Jerusalém não é de Israel hoje. Nem aquele território, nem essa parte verde. Passa para o próximo. Essa é a capital de Israel hoje. Se você for na capital de Israel, você vai nesse lugar aqui. Esse lugar se chama Tel Aviv. Por causa da guerra, a ONU pegou Israel e falou: ó, Israel é território, ou Jerusalém é território internacional. Não é de Israel, nem é dos muçulmanos. Porque se Israel disser é meu, aí é guerra. É aquela parte, voltando àquele slide lá, essa parte verde aí que Israel ainda não possuiu por completo. Nem essa parte verde, nem a faixa de Gaza. Mas volta agora para a terra, por isso que eles colocaram a capital em Tel Aviv. Mas a luta de Israel é para ser reconhecido como nação e ter Jerusalém como a sua capital. Passa para a próxima aí. Tanto é que por muito tempo, essa parte de dentro dos muros, que é onde fica o Domo da Rocha, eu vou explicar para vocês, Israel não podia nem entrar lá para dentro. Então, como eles não podiam entrar, porque os muçulmanos, os palestinos não deixavam, eles ficavam do lado de fora do muro e eles ficavam chorando. Por isso que essa parte do muro é chamada de Muro das Lamentações, porque nem passar para o lado de lá eles podiam passar. E aí, vai passando aí. Agora, recentemente, algumas semanas atrás, tá? Estou trazendo história para vocês para eu entrar na palavra. Agora, recentemente, algumas semanas atrás, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, junto com o Bahrein, junto com os Emirados Árabes e junto com Israel, assinou um acordo chamado Acordo de Abraão. O que é o Acordo de Abraão? Por que Acordo de Abraão? Porque Abraão, todas aquelas regiões em volta de Israel são regiões de conflito, de guerra, que, por exemplo, quem mora na Arábia não entra em Israel, não tem voo para Israel. Porque eles não querem, é guerra, é briga. Então, é assim. Só que esse acordo de paz é um acordo que traz muito benefício financeiro, benefício turístico. Agora pode ter voo de uma cidade para outra, né? Agora vai ter dinheiro relacionado ao comércio de uma cidade para outra. Agora vai ter o reconhecimento das embaixadas, porque quem está assinando esse acordo está reconhecendo que Jerusalém é capital e tem que tirar a embaixada de Tel Aviv e botar em Jerusalém. Então é isso que Israel quer. Aí nesse acordo de paz, de Bahrein, Emirados Árabes e Israel e os Estados Unidos, é um acordo que começou agora, mas o que eles querem com esse acordo? Trazer as outras nações que não assinaram para vir assinar esse mesmo acordo. Então, me perguntaram, Diego, esse acordo é o acordo do anticristo? Eu falei, esse acordo ainda não é. Eu vou explicar por que ainda não é. Mas pode ser que ele seja. Pode ser que ele seja. E por que se chama um acordo de Abraão? Porque Abraão, as três religiões que brigam, Estados Unidos, que é o cristianismo, toda aquela parte dos palestinos, que é o Islã, e os judeus. E as três têm origem em Abraão. O cristianismo tem origem em Abraão e Jesus, o Islã tem origem em Abraão, Ismael, Maomé, e os judeus têm origem em Abraão, de Isaac. Por isso que se chama Acordo de Abraão. E esse acordo foi assinado e aí eles querem que outros países venham para assinar esse acordo. Passa para o próximo slide. Porque eu digo que não é o acordo do anticristo ainda. Porque lá em Israel tem esse negócio dourado, né, que você viu na primeira foto, é chamado de Domo da Rocha. Né? É uma cúpula. Isso não é uma mesquita, pessoal. Isso é um local sagrado. O que é que tem aí? Passa para a próxima foto. Aí tem uma rocha. Por isso que se chama Domo da Rocha. Porque lá dentro tem uma rocha. Esse lugar que fica o Domo da Rocha, ele é um monte. Ele é chamado do Monte Morear. É um monte que a gente vê em Gênesis na Bíblia, que Abraão subiu para sacrificar
Para sacrificar Ismael. Ismael. Isaac, né? Então, a gente sabe que foi Isaac. Mas os muçulmanos, o Islã, diz que quem foi sacrificado ali foi Ismael. Não foi Isaac. Então, é um lugar sagrado para eles. Quem é Ismael? O irmão de Isaac. E de Ismael que vem Maomé, que começa o islamismo. Então, o que é que acontece aqui? Eles falam que foi ali que Ismael foi sacrificado. Então, é um lugar sagrado para eles. Mas não é só isso. E eu quero passar um pouco para vocês da escatologia do Islã, para você entender tudo que eu vou falar daqui para frente. O que é que o Alcorão revela? Porque eles acreditam no fim dos tempos, assim como nós acreditamos também. Que Maomé, que é o líder, um dia ele estava no lugar... O Islã tem 3 cidades sagradas. Meca, Medina e Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Maomé estava em Meca, Medina, e aí Maomé foi transportado, tipo teletransportado, para Jerusalém, para esse lugar aqui. Aqui ele foi provado pelo anjo Gabriel, ele passou na prova e ele subiu até o 7º céu. Eles acreditam que existem 7 céus. Nós acreditamos que tem quantos céus? 3. Mas ele dizia, ele subiu até o 7º céu e lá ele recebeu revelações e ordens diretas de Alá. Uma delas é que todo muçulmano tem que orar 5 vezes ao dia. É por isso que o muçulmano 5 vezes ao dia se prostra e eles fazem todo dia isso, pessoal. Para tudo, para comércio, para tudo. Eles se prostram e vão orar. Por quê? Porque Maomé recebeu isso direto de Alá, nesse momento que ele chegou aqui no Domo da Rocha e ele foi transportado aos céus. E qual é a promessa? A promessa é que nesse mesmo lugar que ele subiu aos céus, é o mesmo lugar que ele vai voltar. Que ele vai descer. Então, primeiro, é o lugar onde Ismael foi sacrificado e é um lugar onde um dia ele volta. Aí a minha pergunta é, vocês acham que eles vão abrir mão desse lugar para construir o templo? Porque aí é onde era o templo que Israel quer construir, para voltar a fazer o sacrifício. É a mesma coisa de uma pessoa chegar aqui e dizer assim, pastor Haroldo, abre mão disso aqui para mim que eu quero fazer um terreiro de macumba. Você abre mão? Não. Então, o acordo de paz tem que levar para essa construção. Passa para o próximo slide. Isso aqui não é uma mesquita muçulmana, é um lugar sagrado dos muçulmanos. Aqui é a mesquita muçulmana. Esse lugar aqui se chama Al-Alask. Essa região aqui da esplanada do templo, do Domo da Rocha, se chama Al-Haram Sharif. Eu botei ali? Olha, Al-Haram Sharif. Quando Trump fez o discurso do Acordo de Abraão, ele fala assim, todas as religiões poderão vir adorar aqui. Os cristãos poderão vir, está no discurso dele, os cristãos poderão vir adorar em Jerusalém, e aí os judeus adorarão em Jerusalém. Aí ele fala assim, e o Islã, os muçulmanos, poderão vir adorar em Al-Aqsa, que é isso aqui. Ele devia ter falado, eles poderão vir adorar em Al-Haram Sharif, que é tudo isso aqui. Mas ele não falou isso, ele falou Al-Aqsa, como se estivesse dizendo assim, porque esse acordo tem que levar para a construção do templo que é ali. Então, se acontecer deles abrirem mão dali, que é a mesma coisa do pastor Haroldo abrir mão daqui, se acontecer deles abrirem mão, o pessoal pode fazer as malas. Pode fazer as malas. Porque Jesus já é o anticristo, entendeu? Eles nunca vão abrir mão, mas se acontecer, então, que vai ter que acontecer, e a palavra diz que vai acontecer. Então, o que é que acontece? Passa para o próximo slide aí. Jesus falou, quais os sinais do fim dos tempos? Mateus 24, venha comigo. Mateus, capítulo 24. Agora eu começo a pregar, tá, pessoal? Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou tentar ser bem resumido aqui. Mateus capítulo 24, verso
32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estiverem tenros e brotarem suas folhas, sabeis que está próximo ao verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo e que está já às portas. O que é a parábola da figueira, pessoal? A figueira, na Bíblia, existem algumas árvores na Bíblia que simbolizam a nação de Israel. A oliveira, a videira e a figueira. Ele fala assim, olhe para a figueira, porque quando os seus ramos começarem a brotar, porque Israel, em 1947, foi para lá para ser restaurada a sua nação. Mas até hoje, Israel não é reconhecido como nação. Só que esse acordo de Abraão está fazendo as nações trazerem a baixada para Jerusalém para dizer assim, eu reconheço Israel como nação. Ou seja, Israel está começando a brotar. Olhar para Israel. Quando vê que começar a brotar, então já começou a nação a reconhecer e dizer que Israel já é nação. Então, querido, mais do que nunca, nós já estamos às portas. Já está acontecendo aquilo que o apóstolo João diz assim, olha, escreve as coisas que viste, já aconteceu, escreve as que são presentes, mas escreve aquelas que vão acontecer ainda. Então, nós estamos já vivendo esse momento das coisas que futuras, das coisas que vão acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Então, deixa eu continuar. Passa para o próximo slide. Isso aqui é a foto da embaixada, seja bem-vindo a Jerusalém, embaixada americana. A foto é agora. Passa para o próximo aí. Aí, para você entender o cenário atual hoje, é isso aqui, Aqui é a nação do Egito, parte da África. Aqui é a Jordânia. E lá em cima nós temos a Síria. E o Líbano, onde teve os atentados ali agora. São essas três nações que fizeram a Guerra dos 6 Dias. E é aqui onde esse povo vive, aqui é a nação de Israel. Aqui a faixa de Gaza não é de Israel. E ali é um território também que não é de Israel, é um território da ONU, inclusive Jerusalém. E é onde os muçulmanos estão ali habitando. Em paz, assim, né? Meio que controlada pela ONU. Só para você entender. Eu escrevi ali 70 semanas para não esquecer. Tá. Então, agora que eu dei um pano de fundo, que você já entendeu qual é a história de Israel, de onde surgiu, quem fez acontecer, o que aconteceu, porque eles não ouviram a voz de Deus, tudo que está acontecendo aí, agora que você entendeu isso, aí eu venho com vocês em como é que eu vou entender a parte dos fins. Mateus capítulo 24, que está aberto na sua Bíblia, é uma pergunta que fazem para Jesus. Perguntam assim, Jesus passa no templo, os discípulos mostram o templo, é Mateus capítulo, versículo 1. E aí no templo, Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí quando Jesus chega em casa, os discípulos perguntam, Jesus, quando vai acontecer isso? Qual é os finais dos fins dos tempos? Quando vai ser a sua vinda? Aí Jesus começa a escrever tudo que está em Mateus 24. E aí eu estou com vocês no versículo 15. Diz assim, 15. Isso. Quando, pois, virdes a abominação e desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, Jesus ele vai falar do sermão dos fins e ele vai dar a dica. Quando você vê a abominação que falou o profeta Daniel, então quem foi que falou? Então Jesus, para falar do fim, ele cita um profeta do Antigo Testamento. Então não tem como você entender, pessoal, o fim que está revelado no livro de Apocalipse, se você não entender o fim que está revelado no livro do profeta Daniel. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Venham comigo em Daniel capítulo 12. Essa abominação que ele falou está escrito em Daniel capítulo 9. A gente vai lá já. Mas deixa eu mostrar uma coisa em Daniel capítulo 12 para você entender o que é que Deus está fazendo hoje. Daniel capítulo 12. É o último capítulo. Ele diz assim, versículo 4. E eu, Daniel, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até
o fim do tempo. Aí, ele vai explicar todo o sonho para o futuro, toda a visão que Daniel teve. Ele está falando, cele, feche. Mas até quando? Até o fim do tempo. Quando você está aqui no versículo 8, Daniel está falando assim, ó, eu porém ouvi, mas não entendi. O próprio Daniel não entendeu muita coisa que Deus falou para ele. Mas aí qual é a resposta de Deus para ele? Versículo 9. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e... O que é isso, pessoal? Eu vou pegar aqui uma folha da minha Bíblia, que meu filho fez o favor de me deixar assim, para que você entender. Hoje você tem um livro, a Bíblia é assim, é um livro. Na época do profeta Daniel, não existia esse livro, era pergaminho, né? Folha de papiro. Era assim que eram os escritos. Quando a pessoa escrevia, ela enrolava ela assim, ó. Sabe como é que é? Enrolava assim. E se a pessoa não quisesse que as outras pessoas vissem o que é que estava escrito, o que é que eles faziam? Eles colocavam um selo. Aqui, ó. Está fechado. Fechei. O que é que Deus está falando para Daniel? Daniel está falando, eu não estou entendendo nem o que está escrito. Aí Deus está falando, olha, cele, coloca um selo. É para não entender mesmo. Não vão saber agora. Mas, olha a dica que ele deixa aqui no versículo 4. Ele fala, tu, Daniel, sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Essa palavra correrão no original é esquadriarão. De uma parte a outra. Ele está falando desse livro. Ó, Daniel, fecha esse livro. O que está revelado agora, na verdade, não vai ser revelado agora, mas vai chegar um tempo que muitos vão pegar esse livro de Daniel, vão esquadrinhar de uma parte para outra. E esse conhecimento, essa sabedoria, essa ciência se multiplicará. Aí quando Deus vem, mas está fechado até quando? Até o tempo do fim. Quando Jesus morre e ressuscita, João está na ilha de Patmos e ele recebe a visão do Apocalipse. Apocalipse é a palavra grega que é revelação. Aí, nessa revelação, olha o que Deus fala no capítulo 22. Venha comigo, Apocalipse 22. Depois que ele revela tudo, ele diz assim para João, ó. Ele diz assim, ó, versículo 10. Apocalipse 22, 10. E disse, não, para Daniel ele fala, feche, mas feche, cele até o fim do tempo. Quando vem Jesus que morre no nosso lugar e ressuscita, ele fala para João, João, não feche, revele, deixa aberto. Porque para Daniel ele falou, vai chegar o tempo, que é o próximo do fim, que essa revelação vai ser multiplicada, vai ser passada. Então, para Daniel ele fala, feche, porque ainda não é tempo. Mas para João, ele fala, já é tempo de mostrar o que é que vai acontecer. Porque já estamos vivendo no tempo do fim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí tá. Como é que eu entendo o fim? Jesus fala assim, olha, por isso a igreja. Minha irmã perguntou, Diego, isso é muito complexo, você está ensinando tal, não sei o quê. Aí é importante, todo mundo ia saber, mas uma pessoa lendo sozinha talvez não entenda. Por isso a importância da igreja. Por que qual a importância da igreja? Igreja não é um lugar para uma pessoa vir, esse templo aqui chamado de casa de oração, não é um lugar para a pessoa vir para ser salva. Não foi para isso que Deus preparou. Deus preparou a igreja, leia Efésios capítulo 4. Deus deu pastores, mestres, doutores, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, que é do lado de fora. Então, o que é a igreja? É um lugar que você vem para ser aperfeiçoado por Deus, para usar tudo o que recebeu lá fora na sua vida. Então, aqui é um lugar onde você vai crescer, você vai ser aperfeiçoado. Então, Deus deu mestres, doutores, pastores, pessoas que vão esquadrinhar a palavra para trazer para você usar lá. Para você usar lá. Por isso a importância de você estar no culto. Por isso a importância de você vir cultuar.
de você vir para a igreja, porque Deus já capacitou essas pessoas para trazer a revelação para a sua vida. Amém? Aí, eu estou com vocês em Daniel capítulo 9, porque Jesus dá a dica do fim. Ele fala, ó, quando vi a abominação que falou o profeta Daniel, isso está em Daniel capítulo 9. E agora, querido, o negócio começa a ficar bom. Daniel capítulo 9, ó. Pastor, me fala que oração, porque senão a gente vai até meia-noite e eu não termino. 10? Daniel capítulo 9. Deixa eu só achar Daniel 9 aqui na minha Bíblia. Daniel 9 é essa abominação que falou o profeta Daniel. Eu quero ler com vocês do versículo 24. Vamos fazer uma leitura aqui para eu explicar isso aqui para vocês. Daniel 9, 24. O 23, o anjo vai dizer, ó, desde que você começou a orar, no princípio da sua súplica, saiu a ordem, Deus mandou a ordem. E eu vim para te declarar, porque é muito amado, toma, pois, bem o sentido dessa palavra, entenda a visão. Aí o versículo 24 vai dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa, para extinguir a transgressão. Veja qual é o propósito de tudo isso. Extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, ou seja, acabar com a iniquidade, e trazer a justiça eterna, serar a visão profética e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, grave isso, até o Messias, o príncipe. O Messias, ele é o príncipe. A gente tem uma visão de que Cristo não é uma figura religiosa. Para o judeu, ele não é uma figura religiosa. Ele é o príncipe. É o que se assenta no trono. Grave isso, que você vai precisar dessa informação daqui a pouco. O príncipe, com letra maiúscula, tá? 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69. Ruas e tranqueiras se edificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário e o seu fim. E o povo do príncipe, esse príncipe com P minúsculo, tá? É um outro que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. É o que falta para completar os 70. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre asa da abominação virá o assolador. Ou seja, o que Jesus fala em Mateus 24, o sinal que eu estou dando para vocês é o que falou o profeta Daniel do assolador no lugar santo. É o que Jesus fala. Quem lê, entenda. Jesus está citando esse texto de Daniel capítulo 9. Mas para você entender esse texto de Daniel capítulo 9, você tem que entender o contexto. Qual é o contexto? É Daniel 9, versículo 1. Aqui, ó, vem aqui. Vem aqui, versículo 1 comigo. No primeiro ano de Dário, ou seja, quem é Dário? Dário é o rei da Pérsia que está reinando nesse tempo. Vamos para o versículo 2. A Babilônia foi dominada pela Pérsia e é Dário que está reinando, com Ciro. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos que falou o Senhor ao profeta. Então, olha para cá. E ele vai falar aqui que era de 70 anos. Olha para cá. Daniel está cativo na Babilônia. Quando a Babilônia veio e conquistou Israel, eles levou algumas pessoas cativas. Levou primeiro os nobres. Depois, numa segunda leva, levou os sacerdotes e os levitas. E numa terceira leva, levou o resto do povo, mas não levou todo mundo. O livro de Reis diz que ficou o restolho. Ficou o resto. Aqueles que não prestam para nada, ficou na cidade. Então, entre eles, Jeremias. Jeremias não foi para a Babilônia. Ele ficou como o resto. Ficou jogado lá. Deus chega para o profeta Jeremias e fala assim, Jeremias, escreve para Israel cartas.
escreve cartas para Israel. E Deus começa a usar Jeremias para escrever cartas. Por isso que você vai ler Jeremias 29. A nação está cativa, mas Deus vem e fala, pensamentos de bem eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, tudo isso é cartas que Deus está mandando Jeremias escrever. Dentre essas cartas, eu estou com vocês em Jeremias 25:10. O profeta Jeremias vai dizer o seguinte, Jeremias 25:10, Jeremias vai dizer o seguinte, que a nação de Israel iria ficar 70 anos, olha aqui, ó, Jeremias 25:11. E toda a terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, antes desse tempo se completar e disso acontecer, Jeremias está escrevendo a carta e ele está dizendo, olha, vocês vão ficar 70 anos. Daniel está lendo isso agora. E ele vai dizer, eu entendi, pela palavra que Deus falou por meio do profeta Jeremias, que o nosso cativeiro é de 70 anos. Aí você vai continuar lendo Daniel 9 e ele começa a orar. Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe o pecado da nossa nação. Nós estamos aqui há 70 anos. Já passou 70 anos. Nós estamos aqui, vivemos 70 anos nisso, por causa do pecado, perdoe, perdoe, perdoe. Aí o anjo aparece. Diz o texto, estando Daniel ainda a falar, ainda suplicando, ainda orando, o anjo aparece. Daniel, eu quero trazer para você essa revelação. Só que Daniel, o anjo não vai trazer a revelação de 70 anos que já passou. Ele vai trazer a revelação de 70 semanas que vai acontecer. Aí, como é que essas semanas de anos, essa contagem? Aí você entende o outro mistério que Jeremias fala quando está escrito no livro de Crônicas. Vem aqui, 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. É o último capítulo. É quando o povo está sendo levado cativo. E aí, eu estou com vocês no versículo 21. O versículo 20 vai ver que eles foram pegos pelos babilônios, meses da Pérsia e tal. E o 21 diz assim, para que se cumprisse a palavra que o Senhor falou da boca de Jeremias, que a terra se agradasse dos seus sábados todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumprisse. Olha o que o Crônicas vai revelar. Ele vai trazer uma nova revelação. Ele vai dizer, para que se cumpra a palavra da boca de Jeremias, fala dos 70 anos, já entendemos isso, mas ele fala, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Viu isso aqui? Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Por quê, pessoal? Porque Israel foi cativo para a Babilônia. Por causa da sua desobediência e por causa da sua rebeldia. Esse é o motivo que ele foi para a Babilônia. Mas por que eles ficaram 70 anos lá? Aí é outro motivo. É a mesma coisa do deserto. Deus quer colocar o povo na terra prometida. Mas eles ficam quantos anos no deserto? 40. Porque era só 11 dias de viagem, pessoal. Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 2 falam que eram 11 dias de viagem. Mas eles ficam quantos anos? 40 anos. Por que em vez de 11 dias eles ficam 40 anos? Por causa da sua desobediência, não crer a Deus. Mas por que 40 anos? E o livro de Números vai responder. Deus fala, porque vocês não creram, cada dia que os espias ficaram na terra, espiando, vai ser 1 ano que vocês vão ficar no deserto. Quantos dias eles ficaram espiando na terra? 40 dias. Por isso, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, por que eles ficaram 40 anos? Por causa da desobediência. Mas por que 40 anos? Por outro motivo. Por cada dia que eles ficaram na terra. É a mesma coisa o cativeiro de Israel. Por que eles foram cativos para a Babilônia? Por causa da sua desobediência. Não ouviram a voz de Deus. Mas por que 70 anos? Por outro motivo. Por causa da terra. E o que é que tem a ver a terra? Tem aqui, ó, Levítico 25. Se você não entender isso, você não vai entender as 70 semanas. Por isso que eu estou vindo com vocês, tá? Levítico 25. O texto, o título já diz assim, ó, ano de descanso. Versículo 1, falou Deus a Moisés. Versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor.
6, o quê? Anos semearás na terra. 6 anos porá da tua vinha, colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso da terra. E aí, pessoal, só para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 8. Também conterás sete o quê? Semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então, deixa eu explicar para você o que é isso aqui para a gente ganhar tempo. Deus chegou e falou assim, povo, eu vou dar a terra para vocês. Vocês vão ficar nessa terra e vão colher, vão semear e vão colher. Por 6 anos. Você lembra que Deus criou o mundo em quanto tempo? 7 dias. Mas 6 trabalhou, no 7º descansou. Né? Por isso que o judeu, ele trabalha 6 dias, mas ele descansa no 7º, que é o sábado. Né? Sábado é o 7º dia da semana. E é o sábado que eles não fazem nada. Por isso perseguiram tanto Jesus, porque Jesus fazia as coisas no sábado. Mas Deus deu a mesma lei para a terra. Vocês vão colher 6 anos, mas no 7º ano, vocês não vão poder. Vocês vão poder pegar para vocês comerem. Mas para vocês colherem, para comerciar, para fazer comércio e tal, vocês não podem. Só podem para a sua sobrevivência. Então, por quê? Porque vocês têm que deixar a terra descansar. Então, a cada 6 anos, 1 ano, a terra tinha que descansar. O que é que Israel faz quando entra? Um período ele cumpre, mas depois ele não cumpre mais. Eles começam a, todos os anos, produzir normal, como qualquer um. E passa 490 anos sem Israel cumprir a palavra de Deus. Então, quando por causa da desobediência, da infidelidade, ele deixa a Babilônia invadir e levar eles cativo, aí ele pega esse período de 490 anos que Israel não deixou a terra descansar, e de cada 7 anos ele tira 1 ano. Então, se você dividir 490 anos por 7, dá 70. Então, de 490 anos, a cada 6 anos era para descansar 1. Então, de 7 anos você tira 1. Então, de 490 anos que Israel não deixou a terra descansar, Deus tirou 1 ano de cada 7 anos, o que deu 70 anos que eles ficaram no cativeiro de Israel. Só que aí, já passou o cativeiro, eles ficaram. Só que o anjo está trazendo uma revelação para o futuro, de semanas de 7 anos. De semanas de 7 anos, que era como a festa do jubileu lá, que eu não vou explicar isso agora para vocês. Mas para você entender que a semana são 7 anos. Então, quando ele fala assim, 70 semanas estão determinadas, ele está falando que cada semana são 7 anos, como diz Levítico 25, né? 7 vezes 7. São 7 anos, então são 49, são 490 anos. Então ele diz assim, agora eu estou no texto com vocês, Daniel 9. Daniel 9. E aqui começam as revelações, querido. Ó. Ele vai dizer assim, ó, versículo 24. 23 ele fala, você estava orando ainda e eu vim, e o versículo 24 ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Para quê? Para acabar com o pecado. Para fazer a justiça eterna. E aí o versículo 25 ele diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, quando vai começar a contagem dessas 70 semanas? Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. Quando é que essa ordem sai? Quando a Pérsia domina a Babilônia e o rei Ciro dá a ordem para edificar. Aí sai Neemias, vem Esdras e tal. Desse momento começa a contagem. Aí ele vai falar assim, ó, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, são 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69. Mas são semanas de 7 anos, então é 69 vezes 7, 483 anos. O que é que ele está dizendo? Que desde a ordem que Ciro deu, vai se passar 483 anos até o Messias ser tirado. Foi exatamente o que aconteceu. Desde a ordem que Ciro deu para edificar Jerusalém, passou 483 anos, e quando deu 483 anos, Jesus, ele é tirado da terra. Como é que ele é tirado? Né? Atos capítulo 1. Ele subiu aos céus. Foi tirado da terra. Aí ele vai falar aqui, ó. Versículo 26.
depois das 62 semanas, que é o 7 mais 62, 69, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que é o príncipe com letra minúscula, outro príncipe é o anticristo aqui, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, ele vai fazer uma aliança, por quê? Porque tem 69 semanas, 7 mais 62, 69. Para 70 falta quanto? Uma semana. E uma semana são quantos anos? 7. Aí ele fala que ele vai fazer uma aliança por uma semana, mas na metade da semana ele vai quebrar. A metade de 7 é o quê? 3,5. Tá. Aí, tudo isso é em 70 semanas, 490 anos. A pergunta que eu faço para você é: foi dado a ordem. Que ano você está? 2020. Já passou 490 anos? Faz tempo, né? Isso foi... Você está em 2020 depois de... Isso aqui foi antes de... Então, a pergunta que eu faço é: foi dado a ordem para edificar Jerusalém por Ciro? Sim ou não? Sim, foi. O Messias veio para a terra? Sim ou não? Sim. O Messias foi tirado? Sim ou não? O anticristo veio e fez aliança com Israel por uma semana? Não. O propósito das 70 semanas é para quê? Para dar fim aos pecados. Deu fim aos pecados? Não. Foi estabelecida justiça eterna? Não. Jesus foi ungido rei sobre o mundo? Não. Isso aconteceu? Mas Ciro deu a ordem? Deu. O Messias veio? Foi tirado? O que é que está faltando acontecer? A última semana. Quando é que a última semana vai acontecer? Quando o príncipe vir para fazer essa aliança. Mas não é 490 anos, é. Já passou 490 anos? Já. E por que o príncipe não veio? Essa é a pergunta. Por que o anticristo não veio? Porque o príncipe não se manifestou, porque ele não apareceu, porque ele não fez aliança para cumprir o resto da profecia. Por quê? Aí Paulo explica. Eu estou com vocês em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Venha comigo. E eu preciso que vocês entendam isso aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 1. Muitas pessoas fazem uma confusão com esse texto porque eles não entendem o versículo 1. O versículo 1 diz assim, ó: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando aqui de dois assuntos. Um assunto é a vinda de Jesus, que Jesus vai vir, vai se assentar na terra e vai reinar para sempre. O segundo assunto é a nossa reunião com Ele. E ele vai começar a explicar esses dois assuntos. Então, o primeiro é a vinda, o segundo é a reunião. O primeiro é a vinda. Então, o que é a vinda? Olha o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o que? A vinda. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esse homem do pecado é o anticristo, é o príncipe, o filho da perdição, a eficácia de Satanás. Tem vários nomes na Bíblia. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que o adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que é que ele está dizendo? Que Jesus não volta, é a vinda. Ele não volta para reinar antes que venha a apostasia, muitos se afastem da fé, e que o anticristo se assente no templo de Deus, querendo ser Deus. Só que isso não acontece. Por quê? Porque a mesquita está lá. Só quando o templo for construído que ele vai se assentar. Então, Jesus não volta sem que isso antes aconteça. Jesus não volta literalmente. Agora ele vai explicar a nossa reunião com ele, que é outro assunto. Continue lendo, ó. Versículo 5. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando estava convosco. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém. Pessoal, o que é que ele está falando? Que o anticristo, o príncipe de Daniel capítulo 9, não apareceu porque tem algo que o detém. O que é detém? Está segurando. Está segurando. Então ele está falando assim, ó:
vós agora sabeis o que o detém, para que no seu próprio tempo ele seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça, iniquidade, já opera. Somente há um que agora o resiste ou o detém, até que esse do meio seja tirado. Então, quando aquele que o detém for tirado, então será revelado o ímpio, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca. Presta atenção, o mistério da injustiça opera, ou seja, essa palavra anticristo, quem vai usar ela é o apóstolo João. E ele fala, olha, o espírito do anticristo está aí e muitos se têm feito anticristo. O que é anticristo? Aquele que é contra Deus. João vai falar que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que Deus veio em carne e que Jesus não é o Filho de Deus, este é o anticristo. Então, a gente sabe que na história tem muitas pessoas que se passam por anticristo. Por quê? Porque o espírito do anticristo já opera, diz Paulo. Mas a pessoa do anticristo, o homem do pecado, a eficácia de Satanás, a pessoa, o espírito opera, a pessoa não apareceu. Por que a pessoa não apareceu? Porque existe um que o detém. Quando esse que o detém for tirado, ele vai aparecer. Aí eu estou com vocês em Daniel capítulo 9. O que acontece? Diz que quando o Messias for tirado, o príncipe ia aparecer para fazer aliança. Mas quando o Messias foi tirado, a gente sabe o que aconteceu 10 dias depois. Deus derramou do seu Espírito sobre toda carne. Então teve o batismo com o Espírito Santo, teve o Pentecoste, começou ali a nascer o quê? E eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno? Quem é que é o anticristo? A eficácia de Satanás. Ele é puras trevas. Mas não tem como existir a treva se existe luz no mundo. A luz não deixa as trevas aparecer. A luz é o que o detém. Mas quando a luz for tirada, então ele vai poder aparecer. Quem está entendendo, diga amém. Então a igreja de Deus é o que está impedindo o anticristo de aparecer. Então toda essa profecia com Israel foi parada. Aí você vai ler a parábola da vinha de Mateus 23, ele vai dizer, ó Israel, eu estou tirando o reino de vocês. Então, quando Jesus tira o reino de Israel para dar para a igreja, para dar para um outro povo que deu seus frutos no tempo certo, quando ele tira o rei, para tudo, todos os planos, toda a profecia para ali. Por quê? Porque Deus ia estabelecer a igreja para que as portas do inferno não prevalecessem. Então, o anticristo não pode aparecer porque existe um que o detém. Mas quando esse que o detém for arrebatado, então o anticristo, versículo 8, então ele será revelado. Então ele vai aparecer. Então, pessoal, o que é que eu digo para vocês com isso? Primeiro, muitos falam que o arrebatamento é antes, outros falam que o arrebatamento é no meio da tribulação, outros falam que o arrebatamento é depois. Então, baseado em Daniel capítulo 9, eu não consigo ver o arrebatamento se não for antes. Por quê? Porque o anticristo só pode aparecer quando a igreja não tiver mais, porque é a igreja que está segurando ele. É a igreja que está segurando ele. Mas não é só baseado nesse texto que eu falo isso, eu falo baseado em todos os outros. E entre eles, por exemplo, eu podia citar para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Deus nos livra da ira. E Apocalipse 3,10, que porque guardou a minha palavra, eu vos livrarei da ira que há de vir. Então perceba, livrar da ira não é livrar na ira. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei ficou irado. Por que o rei ficou irado? Porque não adorou a estátua. O anticristo é a figura de Nabucodonosor. Ele vai estabelecer uma imagem, a imagem vai falar, Apocalipse capítulo 13, e quem não adorar, não vai poder comprar, vender, tal, vai ser perseguido, vai morrer. É a linguagem de Daniel, simbolicamente, capítulo 6, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é jogado na fornalha. E eles estão na tribulação. Só que na tribulação, eles são protegidos. É o povo judeu. Porque já viu como se levanta contra o rei Nabucodonosor e chegam para o rei e falam assim, aqueles judeus não se curvaram. Os judeus não se curvaram. Então é o judeu que vai estar na tribulação e Deus vai guardar eles na tribulação. É a linguagem de Daniel. Mas a igreja não. A igreja é guardada da tribulação. Uma coisa é guardar outra coisa é guardar do momento.
Então, o texto de 1 Tessalonicenses 1,10 e Apocalipse 3,10 fala que Deus vai nos guardar da tribulação. Então, a gente não vai chegar na tribulação. Fora isso, Apocalipse capítulo 1, venha comigo. Para você ter mais certeza no seu coração das promessas para a igreja. Apocalipse capítulo 1, Deus se revela para João, e João começa a escrever, e Deus fala assim, escreve para a igreja. Escreve para a igreja, para a igreja, para a igreja. É capítulo 2, igreja, capítulo 3, igreja. Capítulo 3 acaba a conversa com a igreja. Depois do capítulo 3, até o capítulo 22, não aparece mais a palavra igreja. A igreja sumiu. Cadê a igreja em Apocalipse? Ela some, ela está até o capítulo 3. Quando acaba o capítulo 3, começa o capítulo 4. O que é que tem o capítulo 4? Leia comigo o versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? A conversa com Deus, com a igreja. O apóstolo Pedro diz assim, vocês não sabem que Deus há de julgar primeiro os que estão da sua casa? Então, primeiro Deus trata com a igreja. Então, a carta para a igreja é o apocalipse que Deus está trazendo para a igreja, porque Deus vem tratando com a gente para a gente não passar por esse período de grande tribulação. Aí vem o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olheis e eis que estava uma porta, aonde, pessoal? Nos céus, presta atenção. Depois dessas coisas, que coisas? Que eu estou conversando com a igreja. Estou tratando com a igreja. Aquele que vencer. Depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta onde? Vamos continuar a leitura. E a primeira voz, como voz? Como voz? Trombeta te lembra alguma coisa? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e piscar de olhos ao som da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. 1 Coríntios 15, né? Mas Tessalonicenses 4 fala, e o Senhor virá com voz de arcanjo e trombeta de Deus, para nos arrebatar. Então, olha o que João está dizendo. Depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta nos céus, e um com voz de trombeta. E aí ele diz assim, ouvi falar comigo e disse, o que foi que disse? Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Aí a igreja some. Não vê mais igreja em Apocalipse. Então, o que é que acontece aqui? Aqui é a figura do arrebatamento da igreja. Abriu-se os céus, voz de trombeta e diz, sobe aqui. Sobe aqui. É a nossa reunião com ele. Tanto é que vem o Apocalipse 5. O que é o Apocalipse 5, pessoal? O Apocalipse 5 é a igreja reunida, né? Você vai ver que tem os 24 anciões, tem muita divergência sobre o que seriam os 24 anciões, mas eu, particularmente, eu acredito nos 24 anciões, porque o que é que os anciões fazem? Eles são os redimidos. A Bíblia é clara nisso, são os redimidos que estão ali diante de Deus, dizendo, digno é o Cordeiro com o seu sangue, compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e fizeste deles sacerdotes e rei. Então, os 24 anciões são os redimidos. Então, quem é que é redimido por Jesus? Todos, desde Adão até hoje, desde a antiga aliança até hoje. Todos foram salvos por Jesus, desde o que antes de Jesus até Jesus. Então, a história de Deus é duas alianças, é a primeira aliança e a segunda aliança. Então, eu acredito que os 24 anciões é a primeira aliança, todos antes de Cristo, baseado na nação de Israel, 12 tribos, mas a segunda aliança, a igreja, baseado nos 12 apóstolos, 24 anciões que estão dizendo, digno é o Cordeiro, porque com seu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. Aonde eles estão dizendo isso? Nos céus. Por quê? Porque o capítulo 4 diz, sobe aqui. E agora eles estão adorando o Cordeiro. E João começa a chorar, porque ele vê um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Ninguém é digno nem de olhar, nem de abrir. E ele está chorando, eu não sei o que coisas terríveis vão acontecer, porque ele chora, porque ninguém pode nem olhar nem abrir para esse livro. Mas a palavra diz que quando ele está chorando, vem um anciões de dias e diz para ele, João, não chores mais, porque eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é digno, ele é digno. E Jesus chega e fala assim, João, eu estive morto. E eu louvo a Deus por isso, pessoal. Porque ele fala, eu estive morto,
mas olhe para mim, porque agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu louvo a Deus por isso, porque a nossa religião é a única religião que o nosso líder não está debaixo da terra. O Islã, Maomé, está debaixo da terra. Buda está debaixo da terra. Allan Kardec está debaixo da terra. Mas o nosso, ao terceiro dia, ressuscitou para viver pelos séculos dos séculos. E eu louvo a Deus por isso. E aí ele está vendo lá o leão da tribo de Judá e ele abre o livro. Quando ele abre o livro, começa Apocalipse capítulo 6. Quem é que vem? Um cavaleiro montado num cavalo branco e ele vem para vencer. Quem é esse cavaleiro montado num cavalo branco? O anticristo. Por que eu sei que é o anticristo? Por causa dos cavalos que seguem ele. A morte, a peste, a destruição. Por que eu sei que é o anticristo? E não é o Cristo? Porque é o Cristo que está liberando o selo para ele sair. Por que eu sei que não é o anticristo e não é o Cristo? Porque em Apocalipse 19, o Cristo vem montado num cavalo branco e a palavra diz, e este é o verdadeiro, porque esse aqui é o falso. Então, esse camarada que é o anticristo só apareceu porque Jesus abriu o selo. E Jesus só abriu o selo porque a igreja já estava dizendo, digno é o Cordeiro. Então a igreja já está com ele. A igreja já está com ele. Então a igreja não passa. E simbolicamente, para confirmar tudo, simbolicamente, usando a simbologia bíblica, quando você olha para o Antigo Testamento, você sabe que o dilúvio significa uma tribulação. E Pedro fala que a igreja vai ser guardada dos dias da tribulação, como foi nos dias de Noé. Mas quando você olha para Gênesis, Gênesis capítulo 6 é o dilúvio sobre a terra. Mas antes, no capítulo 5, Enoque é arrebatado para não ver a morte. O que é que Paulo fala de nós? Que nós seremos arrebatados, seremos transformados e não vamos ver Enoque que nem Enoque. Então, antes que venha a tribulação do capítulo 6, Deus arrebatou Enoque no capítulo 5. Antes que venha o apocalipse da grande tribulação no capítulo 6 de Apocalipse, a igreja está com Deus no capítulo 5. É a simbologia, então tudo, querido, se encaixa. Então, essas pessoas que pegam um textinho de nada, fora do contexto, não entendem o texto, vai dizer que eu posso dizer, olha, estou errado tudo que eu estou falando aqui, mas você tem que vir, abrir a Bíblia e me mostrar. Se você me mostrar, eu digo que estou errado. Mas enquanto ninguém fizer isso, eu estou tentando mostrar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor e trazer essa revelação para a vida de vocês. Aí, pessoal, olha só como é que é. Eu vou correr aqui para acabar. Na verdade, não vou passar nenhum resto dos slides. Passa aí o slide aí. Não vou nem falar sobre isso direito, porque não vai dar tempo. Passa aí o próximo. 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 Talvez eu fale um pouquinho sobre isso. Deixa aí. Volta aí para a estátua. O primeiro. O outro. Aí. Ó, deixa eu mostrar. Eu estou com vocês em Apocalipse 6, né? Ele está abrindo o primeiro selo. Olha aqui o que acontece. Que oração, pastor? 10h30. Glória a Deus, tem muito tempo. O pastor me deu até as 11, né? Louvado seja o Senhor. Ó, Apocalipse capítulo 6. O primeiro cavaleiro é o do cavalo branco. É o anticristo. Ele vem. O segundo cavaleiro, vem comigo aqui. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal que diz, vem e ver. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho é guerra que vai aparecer. Quando a igreja for arrebatada, o mundo, imagine milhões ou bilhões, não sei, de pessoas sumirem, o mundo vai virar um caos, e esse caos vai trazer guerra. Guerra religiosa, guerras financeiras, todo tipo de guerra. Muitas pessoas vão morrer. É a consequência do surgimento do anticristo. Esse é o segundo cavalo. Mas vem o terceiro cavalo aqui, ó, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, o terceiro animal, dizendo, vem e vê. E olheis que vi um cavalo preto. E sobre ele estava sentado uma balança na mão. E ouvi uma voz que dizia assim, olha, uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. Não justifiquei o azeite e o vinho. O que é isso, pessoal? Isso é a fome que vai vir. Uma medida de trigo. Uma medida de trigo. Na cultura judaica, você faz pão para 2 refeições. Pão para 2 refeições. Uma medida de trigo. Um denário
é o pagamento de 1 mês de salário. Então, quando chegar esse tempo que Deus está falando que vai chegar, vai ser 1 mês de trabalho seu. Qual é a média do brasileiro aqui? De R$ 2.000, pastor? Vamos botar assim, que ganha em média, assim, né? R$ 2.000. Vamos botar esse exemplo. Vai ser R$ 2.000 para você conseguir comprar 2 refeições. Uma medida de trigo para um denário. Ou seja, imagine você com a família, com seus filhos. Não vai ter acesso, por quê? Porque o alimento vai ser escasso. O negócio vai ficar feio. Mas, ainda tem mais. E eu vou parar por esse cavalo, o último cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo. Não, o último, versículo 8. Não, aí é o terceiro, o último. E olhei, versículo 8. E eis um cavalo amarelo. O que é que acontece com esse cavalo amarelo? Ele estava sentado, sobre ele tinha o nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte a espada. Foi-lhe dado poder, autoridade para matar. Não quer dizer que ele vai matar. Quer dizer que ele tem autoridade, poder para matar a 4ª parte da terra a espada. Esse cavalo amarelo, quando você começa a estudar a Bíblia, eu tenho um aplicativo aqui da Bíblia Oliver Tree, que tem os números Strongs, é um dicionário no original. Quando você estuda os textos no original, você vai ver que essa palavra amarelo é a palavra chloros. Cloro é a palavra grega para verde. Então, na verdade, no original, esse cavalo ele não é amarelo, ele é verde. É de clorofila, né? Aquilo que sai da planta, aquela pigmentação que ela é verde. É a palavra cloro. Então, o que é que acontece? Eu não sei se eles escreveram amarelo, porque não existia. Você sabe que existe cavalo preto, existe cavalo branco, existe cavalo vermelho, mas não existe cavalo verde. Aí eu não sei que se eles aproximaram, querendo aproximar da nossa realidade, escreveu amarelo, que é o mais próximo. Mas a palavra no original aqui é verde. E por que eu estou falando isso? Porque verde, pessoal, é a cor da bandeira de todos esses países ali que cerca Israel. E ele tem autoridade para matar. E você vai perceber que eles vão matar porque o próximo selo vai mostrar as almas daqueles que foram mortos. Mortos como? O Apocalipse 20 vai dizer que foi mortos por degola. E agora eu quero entrar num assunto com você para que você entenda isso em nome de Jesus. Deixa eu explicar para vocês. Daniel, capítulo 2, eu vou explicar bem superficial e bem rápido, não vai dar para entrar nos detalhes. O rei tem um sonho. Nesse sonho, Daniel fala assim: rei, Deus te revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Então, qual é o sonho? Ele vê uma estátua que tem, essa estátua ela é formada por materiais diferentes. Sua cabeça é de ouro, seus braços de prata, o seu quadril é de bronze, suas pernas de ferro e os seus pés é ferro misturado com barro. E o rei estava vendo isso quando de repente foi lançada uma pedra do céu sem auxílio de mãos, pegou no pé da estátua e foi esmiuçando e o vento soprou e não se achou mais lugar para a estátua. Aí ele vai trazer a interpretação. Ele fala: esse é o sonho, agora eu vou dar a interpretação. Aí Daniel 2,39, ele começa a interpretação. Ele diz assim: olha, rei, tu és o cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu. E a gente sabe que foi os Medo-Persas. A gente sabe como? Pela história. Eu aprendi isso na 7ª série no colégio. Se você digitar o Google, a história vai mostrar. Isso foi uma das coisas que me fez converter mais rápido ao cristianismo. Por quê? Porque quando eu li Daniel está revelando uma coisa, pessoal, que não aconteceu. Quando você abre o livro de história, o Google, você vai ver que a Babilônia foi dominada pelo persa, que o persa foi dominado pelos gregos, que os gregos foram dominados pelos romanos, mas Daniel está falando tudo nos detalhes, anos antes de acontecer. E é o que aconteceu. Então, se você não acredita nisso aqui, me perdoe. Realmente você está completamente cego. Porque isso aqui está falando o que ia acontecer e a história que você tem nos livros de 7ª série, e acesso à internet, fala exatamente que se cumpriu como Deus falou que ia acontecer.
Então, se no passado se cumpriu, eu quero falar para você, no futuro vai se cumprir também. Cada palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, o que é que acontece, pessoal? Daniel vai falar assim, virá um reino inferior ao seu. O reino persa teve que se juntar com uma outra nação para tentar dominar os babilônicos. E Deus dá a dica, né? Você vai ver Isaías 44, que Deus fala assim, vou levantar, Isaías 44, 45, vou levantar o meu ungido Ciro. Deus dá o nome antes dele aparecer. Ciro, vou secar o rio. O último versículo de Isaías 44, Deus fala, vou secar o rio. E você sabe que o Medo-Persa, ele invade a Babilônia porque ele seca a efluente do Eufrates, ele entra. Então, até esses detalhes, Deus deu como é que ia ser. Aí vem o reino Medo-Persa, por que dois braços? Porque são dois reinos, Medo-Persas. Vem e domina a Babilônia. Grave isso, nenhum reino foi destruído, um foi dominado pelo outro. Aí vem um reino de bronze, e a Bíblia diz que dominará toda a terra. Mas no exército ele não dominou. Mas a Grécia, na sua filosofia, dominou toda a terra. Porque todos esses reinos têm uma aplicação espiritual que eu não vou conseguir entrar nela agora. A Babilônia simboliza o sistema financeiro, os Medo-Persas simbolizam o sistema financeiro, a Babilônia simboliza o sistema religioso, porque foi da Babilônia que surgiu o primeiro tipo de adoração ao Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, é o sistema religioso. Os braços de prata é o sistema financeiro, é os árabes, é o dono do petróleo, são aqueles que instituíram o tributo pela primeira vez, é o sistema financeiro. Os gregos é o sistema da filosofia, é o animal, passa para a próxima imagem, é o animal que os dentes é de ferro por causa do Império Romano, mas as garras é de bronze, que é o sistema grego, que é o que prende a pessoa. Né? Tudo que nós temos é sistema grego. Por exemplo, esse negócio de culto à beleza veio da Grécia. Esse negócio de cinema, de novela, de teatro, veio da Grécia. Esse negócio de esportes olímpicos, veio da Grécia. É o que prende. Tudo, essa filosofia, humanismo, tal, tudo isso vem da Grécia. É o que prende a pessoa. Tem muitas pessoas, eu não tenho nada contra, por exemplo, os esportes, nada disso. Eu jogo futebol, por exemplo. Mas eu não deixo de viver minha vida e fazer minhas coisas para Deus para jogar futebol. Mas a gente sabe que isso prende. Tem muitas pessoas que falam, vamos para o culto hoje. Não, hoje não, porque é jogo do Corinthians. É o sistema grego, veio para dominar o mundo. Ele vem para prender você, para que você possa ser tragado, devorado. Então, tudo isso tem uma aplicação espiritual. Roma é um sistema militar. Aí, gregos foi dominado pelos romanos, e foi nessa época do Império de Ferro que a pedra vem, que é Jesus, mas isso vai se aplicar lá na frente de maneira literal. Para sair a próxima foto, só para eu chegar onde eu quero chegar, que é no quarto cavaleiro, que eu estou falando com vocês aqui. Passa aí também, isso aí não vou explicar agora. Aí Roma, ele é tão grande a sua abrangência que Roma tem duas capitais. Todo império tem uma capital, mas Roma não. Roma tem duas. Uma no Oriente, que eles eram tão grandes que ele dominou o Oriente e o Ocidente. Então, uma capital era no Oriente, chamada Roma, você sabe que é na Itália, e a outra capital do Império Romano era em Constantinopla. Então, Roma, ela se dividiu em duas. Por isso, são quantas pernas? Duas pernas, e é o membro maior do corpo, é um reino que dura mais tempo. Aí, o que acontece? Por causa da profecia, que fala que o ferro esmiuça, o ferro destrói, por causa do animal que simboliza a parte das pernas, que devora, que destrói, pela profecia, o Império Romano em si, ele não se encaixa nessa profecia. Por quê? Porque o Império Romano ele não veio para destruir nada, ele conservou. Roma, por exemplo, Roma invadiu Jerusalém. O templo estava lá, Jesus andava no templo, as tradições estavam lá, eles faziam tudo. Roma dominou a terra, mas, por exemplo, qual é a língua que, na época de Jesus, que foi a época que romanos dominavam, depois foi escrito o Novo Testamento. Que língua foi escrita? Grega. Por quê? Porque Roma não destruiu a cultura. Roma não destruiu a língua, Roma conservou. Eles não tinham esse hábito de, como outros impérios, de chegar e destruir tudo. Olha, eu não quero saber, eu vou matar o rei, eu vou examinar. Não, Roma, olha, Mateus, Zaqueu, eram pessoas que trabalhavam para Roma, cobrando imposto. Então, eles tinham essa cultura de ir lá, fazer as colônias e fazer a pessoa trabalhar para ele, e eles queriam dinheiro.
e o domínio, mas eles mantinham, eles preservavam tudo, toda a cultura, a cidade, a nação. Então, não tem essa característica da profecia de vir, destruir, não pelo menos parte do império. Que, com o passar do tempo, passa para o próximo slide. Volta aí agora de novo. Com o passar do tempo, a gente sabe que a Babilônia não foi destruída, foi dominada pelos persas. Os persas não foram destruídos, foram dominados pelos gregos. Os gregos não foram destruídos, foram dominados. De forma que característica de reinos foi também estando em outros. E aí, Roma não foi destruído, ele foi dissolvido no que hoje é a Europa e parte da Ásia. Aí, com o passar do tempo, depois de 70 depois de Cristo, Israel foi invadido e tal. Com o passar do tempo, em 600, no ano 6, no ano 600 depois de Cristo, passa para o próximo slide. Essa parte de cá do Império Oriental foi dominado pelo Império Otomano. O que é o Império Otomano que nasce em 600? É o império que vem por meio de Maomé, é o Império Islâmico. Tanto é que depois é dominado, o nome do imperador se chama Maomé III. Então você vai ver que esse Império Otomano, que é o Império Islâmico, ele vem e reina ali. E ele reina ali, pessoal, até 1922. Agora. E depois só se desfaz. Então esse reino aqui, otomano, que é o Império Islâmico, ele sim vem e destrói tudo. Ele sim devora, ele esmiuça, ele ganha tudo na guerra, tudo na luta, tudo na destruição. Ele vem e domina. Por exemplo, lá onde é o Islã, que é da nação, não tem outra religião. Ou é o Islã ou é o Islã. Se for outro, eu mato você. Lá não tem negócio, lá é eles. Eles que mandam. Aqui não, aqui você tem 15 mil religiões. Mas lá onde eles dominam, ou é eles ou é eles. Então eles vieram para destruir e para impor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Islã já é mais de 1/3 da terra. Hoje já é mais de 1/3 da terra. A palavra do quarto apocalipse, que é verde, que é a bandeira de todos aqueles países ali que tem verde, e que foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada. Ah, mas hoje os caras não usam armas? Não. Hoje, no Alcorão, está escrito que tem os muçulmanos que são radicais e tem os muçulmanos que são mais maneirinhos. Mas todos acreditam no Alcorão e sabem que um dia, na escatologia deles, vai ter a jihad. O que é a jihad? É a guerra santa. E no Alcorão está escrito que todo aquele que não se converter ao Islã, e principalmente os povos do livro, está escrito lá, pessoal, pelo menos umas 15 vezes, os povos do livro. Que livro? Os povos do livro, eles vão ter que pagar e serão degolados. Pelo menos 23 vezes no Alcorão você vai ver que a pena é degola. Degola. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver capítulo 20, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Qual é hoje a única religião que mata por degola? É o Islã. É a que mais cresce no mundo, já tomou conta de quase toda a Europa, França, Bélgica é todo Islã. Então, é a que está crescendo, é o que não aceita outra religião, é o Império Otomano, faz parte do Império Romano. A palavra diz que os pés é parte barro e parte ferro, e eles se misturarão. Essa palavra mistura no hebraico é a palavra árabe. Sabia disso, pastor? Mistura no hebraico é árabe. É a palavra mistura. É aqueles povos. E deles é o que vai sair, o chifre notável, que vai ser o anticristo. Então nós estamos vivendo os 10, até porque tem que sair deles mesmo, porque para conseguir fazer uma aliança com Israel, quem tem que fazer hoje aliança com Israel? Quem está em guerra. Quem está em guerra é eles. Eles. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou falando tudo isso, pessoal, tá? Mas não são todos os muçulmanos. Inclusive, hoje existe uma guerra entre o radical e o não radical, entre o sunita e o xiita. Existe uma guerra entre eles, um está matando os outros. Eu tenho pessoas que trabalhou comigo, que era muçulmano, que era parava, orava, são pessoas boas, generosas. Mas tem o outro lado radical, que os camaradas realmente vão vir com espada
e vão vir para ter autoridade. Então, dentro dessas profecias, todo o cenário já está pronto. Israel começou a brotar, as nações começaram a reconhecer, botar suas baixadas em Jerusalém, o Islã já está dominando toda a terra, todo o cenário está pronto. E eu quero terminar só falando uma coisa para vocês, e agora eu vou terminar de verdade. Jesus, ele fala mais de 50 vezes, está registrado isso no Novo Testamento, que ele é o filho de Deus, mas ele é o filho do homem. Você sabe por que ele fala que ele é o filho do homem? É uma pergunta, pode responder. O que é que vem a primeira coisa na sua cabeça? Porque foi gerado por uma mulher, né? É claro, é isso aí. É a encarnação, é tão óbvio, né? É o filho do homem, porque Deus, e o verbo se fez carne, né? Nasceu de mulher, mas não de semente humana, já ensinei isso para vocês aqui, mas não é por causa disso não. Isso tem a ver, mas não é por causa disso não. É por causa daquilo que está escrito sobre ele. Eu estou com vocês em Daniel capítulo 7 aqui para a gente encerrar. Deixe a sua Bíblia marcada em Mateus 26. É o último texto que a gente vai ler. Assim que eu ler Daniel 7. Cadê o irmão do violão aqui? Daniel 7. Mateus 26. Mas vamos lá em Daniel 7. Pode desligar o projetor, viu, queridos? Mateus 7. Mateus 7, pessoal. Você vai ver... Daniel 7, você vai ver que é como se a Bíblia fosse dando um zoom assim na revelação do fim, sabe? No capítulo 2, Nabucodonosor sonhou com a estátua. E está relacionada ao fim, diz a palavra. Só que essa estátua traz algumas revelações. Mas em Daniel 7, Daniel tem uma revelação de 4 animais. E esses 4 animais, diz o versículo 17, versículo 17 de Daniel 7. Diz que esses grandes animais são 4 reis que se levantarão. Que na verdade esses animais são os quatro reinados relacionados à estátua. Aí eu estou com vocês aqui, por exemplo, versículo 2. E eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que veio 4 ventos dos céus que habitavam no grande mar. Você vai perceber que Apocalipse 13, a besta, ela sai do mar. A besta sai do mar. Tem relação Apocalipse com o livro de Daniel, né? Ambos viram o arcanjo Miguel, ambos falam do anticristo, né? Ambos vai falar do tempo de 7 anos, ambos vai usar a expressão tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, tudo está interligado. A besta sai do mar. Aí, você vai ver versículo 3. Os 4 animais eram grandes e diferentes uns dos outros. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas. E eis que olhei e foram-lhe arrancadas as... E foi levantado, e foi posto como coração de homem. Isso é a Babilônia. Isaías 44 vai dizer: e tu, Babilônia, com seus leões, com asas de águia. Eram monumentos que tinham na Babilônia. Mas a gente sabe o que acontece aqui, né? É Daniel capítulo 4. Quando Nabucodonosor perde o entendimento por causa da sua soberba, Deus faz ele comer capim. Ele passa uns tempos assim e depois Deus restaura ele. É a visão aqui. Vou dar para você um coração de homem para você. É o primeiro animal, é a Babilônia. O segundo animal, estou com vocês no versículo 5. Continuei olhando, eis que estava o segundo animal semelhante a o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. O urso se levantando de um lado, porque um lado é mais forte. O urso é os 2 reinos, Medo e Persa. Só que a gente sabe que ele
o reino persa, é o mais forte. E ele tem na sua boca 3 costelas, né? A gente sabe na história que teve 3 grandes reis, Artaxerxes, Ciro e Dário. E aí ele continua olhando o terceiro animal, estou com vocês aqui, ó. Depois disso eu olhei, versículo 6, e outro semelhante a um leopardo, e tinha nas suas asas 4 asas e nas suas costas, tinha 4 asas nas suas costas e tinha também 4 cabeças. É um leopardo com 4 asas, por causa da velocidade que ganhou o domínio de Alexandre o Grande. Com 33 anos ele tem dominado muito, mas quando ele estava no seu tempo vil assim, ele foi caído. Daniel revela isso em outra profecia depois. E 4 cabeças porque o reino dele foi dividido entre os 4 generais. E é isso que a história diz. E aí depois veio um outro reino que é um animal terrível que devorava. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Eu não vou ler aqui, mas Daniel capítulo 13 diz que a besta que levanta do mar, ela diz que ela é igual a um leão, a um urso e a um leopardo. Apocalipse 13 está escrito isso, que a besta que foi do mar, ela é semelhante a um leão, a um urso e um leopardo. É esses 3 aqui. E o quarto animal, que é um animal espantoso, é a própria besta que sai do mar. Só que, por que eu estou falando isso? Porque cada animal simboliza uma parte da estátua. Então o leão é a cabeça, o urso é os peitos e os braços, o leopardo é o quadril e o animal espantoso é os pés de ferro e os pés de barro. As pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E isso são 4 reinos. Reinos físicos sobre a terra e reinos com domínio espiritual. Porque Daniel capítulo 10 diz que o anjo está lutando contra o príncipe da Pérsia. E diz que está vindo aí o príncipe da Grécia. A gente sabe que homem não para anjo. Então são principados e potestades juntos com esse reino trazendo domínio. Só que ele fala que no tempo desses reis vai ser lançado dos céus uma pedra sem auxílio de mãos. Essa palavra sem auxílio de mãos é uma intervenção sobrenatural. O homem não faz parte. É que nem o anticristo. Daniel 11, Daniel 9 vai dizer que ele vai ser ajudado sem auxílio de mãos. A mesma linguagem que fala para a pedra, fala para ele. Só que Apocalipse 13 diz que Satanás vai dar o poder dele para ele. Então é uma intervenção maligna. Mas na pedra não. Na pedra é uma intervenção benigna. É o próprio Deus que está intervindo. E essa pedra é lançada e ela vem para destruir todos esses sistemas, todos esses animais, todos esses reinos. E a pedra cresce, cresce, cresce. E a palavra diz que é o reino que jamais será destruído. Como cada animal, na visão de Daniel, simboliza uma parte da estátua, quem simboliza a pedra que vai vir? Jesus, mas tem um nome aqui também. Não é leão, não é leopardo, não é besta. Versículo 13. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, mas continue lendo, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fez chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra, o reino, todos os povos, nações, línguas, para que o servissem, e o seu domínio um domínio eterno, e o seu reino não passará, e o seu reino único que não será destruído. Assim como cada animal simboliza uma parte da estátua, existe uma simbologia para a pedra que vai crescer na terra e vai dominar para sempre toda a terra. Essa pedra significa o filho do homem. O filho do homem que vai ter o reino dos povos, das nações. E Jesus sabe da profecia e o judeu sabe da profecia também. É por isso que Jesus é morto. Por causa disso, sabia? Venha comigo Mateus 26, que eu pedi para você segurar lá. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 60. O que é que acontece? Jesus é preso no jardim do Getsemane já para ser crucificado, mas antes ele vai ser questionado para saber se ele vai ser crucificado ou não. Aí ele é preso e aí os sacerdotes perguntam para ele, eu estou com vocês no versículo 62,
E levantando o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma contra ti. Em 63 Jesus fala: porém ele se guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, e diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí a resposta de Jesus no 64: e disse Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus, ele está dizendo: olha, sou o Filho do homem, mas ele não é só isso, aquele que vai se assentar ao lado do Todo-Poderoso. E aí, querido, o camarada, o sacerdote, versículo 65 diz assim: então o sumo sacerdote rasgou a tua veste e disse: blasfemou. Precisamos mais de testemunhas. E começaram a socar e cuspir em Jesus. Por causa disso, porque ele falou: eu sou o Filho do homem. Na verdade, eles sabiam que Jesus estava falando, que ele era aquele que ia ter domínio sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações. Ele é aquele que ia ter o reino, que não passará, que jamais será destruído, que vai se assentar à direita do Todo-Poderoso. Eles sabiam, e eles falam: blasfemou. Por que, querido, eles não acreditaram? Porque em Daniel capítulo 9, o Messias é o príncipe. Eles nunca imaginariam o filho do homem, filho de um carpinteiro. Eles nunca imaginariam o filho do homem tomando uma tapa e dizendo: vira outra. Eles nunca se imaginariam. Mas Jesus, ele veio para trazer o reino sobre a terra. É a pedra, é o reino de Deus, para destruir o reino dos homens. Ele veio para estabelecer o reino. Mas ele veio, querido, para estabelecer o reino, não fisicamente, na sua primeira vida. Mas ele veio para destruir o reino de Satanás do seu coração. Ele falou, Lucas 17, olha, quando disserem: olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus aqui, não acredite. Porque o reino de Deus não está lá nem aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Ele veio estabelecer o reino de Deus dentro de você primeiro, para destruir o reino de Satanás dentro de você primeiro. Para depois, aí sim, um dia ele vai vir e vai reinar para sempre. Mas antes ele está estabelecendo no teu reino. E ele veio com sinais para provar isso. É por isso que ele vai falar: olha, o filho do homem, não vou dar outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que assim como ele esteve 3 dias debaixo no peixe, o filho do homem também estará 3 dias dentro da terra, mas ao 3º dia vai ressuscitar. Olha, para que vocês saibam, o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: esse paralítico levante e anda? Para que você saiba que o Filho do homem tem poder para perdoar pecados. Paralítico levante e anda. É o poder do reino de Deus entre nós.